Fala pessoal, vou mostrar para vocês agora como é que é utilizar o Haval H6 dentro da cidade. A gente vai pegar um trânsito aí, um trecho de 11 quilômetros, durar 41 minutos. Sempre que a gente liga o carro, ele reseta, né? Então a gente tá andando a 7 minutos. O carro tá marcando 4 km por litro. A gente sai de casa, tem bastante ladeira, né? Mas vamos ver como é que esse consumo melhora. E eu mostro até o final dessa viagem quanto que deu o consumo final do carro, beleza? Então vamos nessa. Agora, a gente vai pegar uma descida, né? Ele regenera um pouquinho de energia. Ele tá com o motor a combustão ligado desde que a gente começou o dia. Então talvez ontem eu acabei usando muito a bateria. Ele não ligou o modo híbrido, o modo puro elétrico desde que a gente saiu de casa. Tá sempre no combustão. Aí ó, essa foi a primeira vez desde que a gente saiu. A gente andou mais ou menos uns 2 km. Ó, ele ativou o modo puro elétrico e já ativou o motor de novo. Provavelmente a bateria ela tá bem descarregada, né? Vamos ver aqui, ó. E como eu falei, ele já não mostra dentro do... Ó, ligou o puro elétrico de novo. Tendência de consumo. Eu tenho usado bastante energia, tá vendo? Pouco combustível, não sei se é isso. Mas enfim. Primeira vez que ele liga o elétrico. E é muito perceptível, né? Porque o elétrico ele traz muito mais conforto aqui quando você vai dirigir. O carro não fica tremendo, então o desgaste fica muito menor. Eu vi uma vez um podcast, um especialista falando, né? Que o Uber que usa o carro elétrico não é tão cansativo para ele, né? Ó, saindo no modo puro elétrico. É muito tranquilo, assim. Eu achei que eu fosse sentir mais falta do barulho do motor a combustão, assim, né? Mas sendo muito sincero com vocês, gente, eu não sinto saudade nenhuma. É muito tranquilo, assim, sabe? Principalmente pela manhã, você acabou de acordar, você tá indo pro trabalho. Ele tem um isolamento acústico muito bom. Ó, a gente tá andando aqui no modo puro elétrico. O carro praticamente não faz barulho. A gente tá usando aí 5%, tirei o pé, ó, já vai para 22%. E aí, ó, a gente vai começar aqui na Avenida Morumbi, tem essa descida, né, ó. Tirei o pé, o carro vai indo, ele não segura muito. Ó, 26% reduzindo, 25% de produção de energia. Aí freio um pouquinho mais, né, para passar na lombada. Aí, por exemplo, a minha condução ficou até um pouco mais consciente. Então, por exemplo, tem trânsito lá na frente, não tem o porquê de eu acelerar. Eu vou sem o pé no acelerador, ó, 25% de recuperação de energia, tranquilo. Não preciso ficar usando tanto o freio do carro, sabe? Desgasta muito menos, não consome tanto combustível. E ó, só nessa descida que a gente fez, o nosso consumo estava em 4, né, km por litro. Já está em 8,6, a gente andando a 13 minutos. Então, vocês vão ver, esse consumo ele vai melhorando com o tempo. Eu que pego muito marginal, que é uma linha reta, né? Não tem muita subida e descida, com trânsito e 18 km por litro. Então, assim, é um consumo muito bom. Aqui dentro do bairro, realmente, tem mais subida e descida, tem o trânsito. E aí o consumo fica um pouco pior, principalmente hoje, que justamente porque eu fui gravar o vídeo para vocês, ele resolveu usar muito o motor a combustão. Isso nunca tinha acontecido. Eu acho que, repito, ontem à noite, voltando, provavelmente eu voltei numa velocidade aí média de 40, 50 km por hora. Eu voltei praticamente tudo no elétrico. Então acho que acabou usando bastante da bateria e ele precisou recompor hoje, né? Ele tem 4 lacunas de combustível, né? Ele já tá com a primeira toda consumida, tá marcando aí um alcance de 634 km. Eu não sei se dá para ver no vídeo, mas ele reconhece todas as motos que passam, ele reconhece quando é carro, quando é caminhão. Cara, é sensacional isso. Eu sinceramente não sei que tipo de sistema que ele usa, mas é algo que eu pessoalmente acho assim fenomenal. Ele vem com várias opções, por exemplo, ele consegue identificar a placa de velocidade. E aí se você ultrapassa mais do que, sei lá, 10 km ou 5 km do máximo, ele apita, né? Então assim, o que eu fiz? Pro meu conforto, eu não gosto de carro que fica apitando muito. Então eu tirei o máximo possível dos barulhos que ele tem. Então assim, permanência em faixa, eu coloquei só para vibrar. Essa questão do alerta de velocidade, eu desativei. Eu fiz o máximo possível porque
com o tempo esse pipi vai irritando muito. Por exemplo, o sensor aqui de ponto cego eu mantive, porque eu acho importante, principalmente morando em São Paulo, muita moto passando, né? Enfim, eu mantive isso. Mas assim, é o mínimo do mínimo para você manter a segurança, né? E você também utilizar as coisas que o carro tem, porque não adianta nada você comprar um carro, a mesma coisa do smartphone, né? Você compra o iPhone de última geração e acaba usando ele que nem um celular normal, você não usa nem 5% de todas as utilidades que ele propõe, né? Enfim. É muito fácil de você acionar o piloto automático adaptativo. Uma das coisas que eu fazia antes eu ficava com o pé no freio e tentava acionar o piloto automático. Ele dá erro. Então o que eu preciso fazer? Tirar, dar 2 cliques e ele já deixa o cruzeiro inteligente, que ele mantém a aceleração e a frenagem e o volante também. No começo eu ficava muito na dúvida, porque eu dava um clique só e ele só mantinha a velocidade. Ele não acionava o assistente de direção em si, né? Aí eu fui ter que ler no manual e aí eu achei, você precisa dar 2 cliques. São umas coisas bestas, né? Mas assim, não sei se até foi falado na entrega técnica, eu não me lembro. Mas aí eu acabei aprendendo isso sozinho. Então, ó, o carro tá dirigindo sozinho, de vez em quando ele pede para eu colocar a mão no volante. Mas vamos ver como é que vai ser esse trânsito intenso. A gente ainda tem 30 minutos para rodar 7 km. Isso é São Paulo, tá, gente? Isso aqui é Avenida Rebouças, numa sexta-feira, horário do almoço. Enfim, São Paulo já não anda mais. A gente vai ver como é que vai ser o consumo. Agora ele tá marcando 12 km por litro. No começo da Rebouças a gente vai subir, tá? Uma das coisas que acontece aqui por exemplo, tô na Rebouças, tem muito motoqueiro, eu preciso puxar o carro um pouquinho mais para a esquerda e nesse controle inteligente ele quer sempre mais centralizar na faixa, né? Então é um pequeno ajuste assim, nada parecido com o fastback que eu tinha, porque com o fastback ele puxava com muita força. Enfim, ó, esse barulho que ele fez foi avisando que o veículo da frente se moveu. Ele tem o sistema stop and go, mas o carro da frente ele não pode parar, acho que mais do que alguns segundos, tá? Por exemplo, se esse Honda já tivesse acelerado, ó, vamos ver, ó, foi pouco tempo, ele já acelerou de novo, entendeu? Se o Honda segura, eu acho que mais do que 10 segundos, eu não sei, eu preciso ver com detalhes. Eu só preciso dar uma acelerada, só um toque no acelerador, e aí o próprio carro ele já retoma a velocidade. O consumo já está em 13,1, estamos no carro aí há 22 minutos. Você vê como vai melhorando, como a performance dele melhora mesmo quando você está no trânsito, né? Ó, ele está no modo puramente elétrico, só freando, acompanhando o carro da frente. Eu só estou mantendo a mão no volante por conta dos motoboys, mas eu estou sem acelerar, meus pés estão aqui recolhidos. E isso realmente é muito bom, né? Porque de vez em quando no trânsito você se distrai, você vai mexer na multimídia, você vai olhar alguma coisa do lado, o carro da frente para de repente. Eu vejo muita batida assim, e nesse carro aí você não teria esse tipo de problema, né? Pra gente que tem medo de parar na subida, enfim, quem tem carro manual, alguma coisa assim, aqui você não tem esse problema não. O próprio carro ele já assume, não tem medo de voltar, não precisa ficar apertando freio de mão, bem tranquilo. Ele também tem o controle de distância, eles são 4 lacunas também, esse aqui seria a distância máxima. Eu deixo sempre na mínima, principalmente nesse trânsito. Tem em São Paulo, ó, o veículo da frente já arrancou, dou um toque no acelerador, o próprio volante já vai se mexendo. De novo, ó, eu sempre puxando para a esquerda e ele querendo puxar para a direita. Uma coisa interessante desses carros chineses é que, por exemplo, o fastback que eu tinha, o auto hold dele, ele acionava no freio de mão, né? Esse auto hold aqui, ele aperta o freio mesmo, assim, sabe? Você sente o freio afundando, como se tivesse alguém apertando no seu lugar. Então é mecânico, né? Não é, enfim, não sei se isso é um sistema mais simples, mais fácil de quebrar, menos fácil, não sei, mas é uma coisa que acontece. Então, quando você, por exemplo, você aperta o pé no freio, você segura, coloca o hold, ele mantém pressionado, entendeu? Então é como se fosse mecânico mesmo, não tem nada automático nisso. Ainda tem mais 26 minutos para rodar 6 km.
Lembrando, pessoal, que a gente está com o ar-condicionado desligado também, tá? Então isso ajuda bastante o consumo. E sensação dentro da cidade, ainda está no período de amaciamento do motor. No próprio manual fala que os primeiros 1000 km a gente não pode usar muito modo esporte, não pode acelerar repentinamente, não pode manter o carro em velocidades na mesma velocidade por muito tempo. O manual também fala que a gente tem que evitar passar dos 3.500 giros. Enfim, tem uma série de sugestões, né, que o próprio manual faz. E depois dos 1000 km ele ainda pede para que a gente vá aumentando a rotação do motor, as acelerações gradativamente, não é para fazer isso de repente. E dá para entender, né, gente, porque eu fico imaginando a quantidade de tecnologia que tem num motor desse. 2 minutos, consumo até agora 13,1 km por litro, 31 minutos rodando num trânsito bastante intenso. Você sai aqui de um trânsito desse muito inteiro, sabe? Porque você não tem que ficar nesse acelere e para, embreagem, enfim. Já tem a comodidade do carro automático, né? Mas aí você não precisa ainda ficar acelerando. Ó, vocês escutaram? Esse barulho é o pé do freio. O próprio freio afunda. Como se tivesse um fantasma aqui dentro do carro, literalmente. Por exemplo, eu quero ajudar o carro ali de trás agora, que acabou fechando o cruzamento. Eu vou dar uma acelerada. Eu vou dando uma acelerada, ó. Ele mesmo freia pra mim, ó, tá vendo? Pronto. Aí, enfim, ajuda um pouco ali o rapaz ali que acabou fechando o cruzamento sem querer. Vamos mandar um tal. Eu tinha uma dessa, laranja. Baita moto. Um sofazão. Legal. Passamos aí a parte mais intensa do trânsito, com ele fazendo 12,8 km por litro. Um trânsito assim intenso, né? Agora vamos começar a realmente subir ali a parte relativamente íngreme da Rebouças. Vamos ver como é que vai esse comportamento. Agora eu vou desativei o piloto adaptativo, tomei o controle aqui pra mim mesmo. Vamos dirigir um pouquinho, né? Chega de ser preguiçoso. Consumo até o momento 12,3 km por litro. Falta pouquinho para a gente chegar aqui. Quando eu já estiver entrando na garagem eu filmo de novo para vocês. Mas esse foi basicamente o consumo do carro aqui dentro da cidade, tá, pessoal? Quis mostrar para vocês na realidade como é que funciona aqui dentro de São Paulo. Um carro desse tamanho, fazendo 12 km por litro. Ele não faz, como eu já falei para vocês antes, o consumo de um plug-in, né? Então o plug-in tem uma bateria maior, então acaba economizando mais. Só que, como eu já tinha mostrado para vocês, eu tinha um carro antes que estava fazendo ali 4,5, 5 km por litro. Então com um carro maior, com mais conforto, né, com mais utilidades aqui, então piloto automático adaptativo, manutenção de faixa, sistema stop and go, sensores, enfim, com muito mais comodidade e o dobro do consumo, né? E é isso. Nossa, parou uma Escalade aqui do lado. Eu ia parar o vídeo agora, vou esperar ele passar para mostrar para vocês, cara, que baita nave. Faz o Raval ficar pequenininho. E é isso, pessoal. Com essa eu me despeço de vocês, muito obrigado por acompanharem. Se puderem compartilhar o canal, por favor, ajuda bastante a gente a crescer. Tem sido bem legal filmar para vocês. Se vocês quiserem colocar nos comentários o que vocês querem ver, se vocês têm alguma dúvida do carro, também me ajuda muito para eu criar conteúdo, tá bom? Valeu e até a próxima. Falou!